Olá, manas. Maquia-se comigo para tirar umas fotos. Eu vou tentar tirar umas fotos, porque eu não tenho nenhuma rede de apoio aqui. Tô sem ring light, sem nada, mas eu vou tentar tirar só pra registrar minha barriguinha de 5 meses. Que daqui a pouco eu faço 6. Tá chegando. Mas no decorrer do vídeo eu irei contar uma história que aconteceu comigo, né? História verdadeira. E espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá. Então, gente, num certo dia, o nome da história, o que eu vou contar é o dia que eu fugi de casa, tá? Mas eu era um pouco imatura, mas vamos lá. Gente, em um certo dia, eu e minhas amigas marcamos pra quê? Pra ir pro porto. Quem não sabe o que é o porto, na minha cidade é um localzinho onde, como é que se diz? Onde tem rio, sabe? E a gente tinha marcado pra ir pro porto. Lembrando que eu fui escondida. Por quê? Porque minha mãe não deixava eu sair. Por fato de, tipo, eu era a única dentro de casa que sabia ler, escrever e mais uma coisa, que sabia a senha dela, de tudo. Sabia a senha de tudo, gente, juro pra vocês. Aí por conta disso, ela não deixava eu sair de casa. Aí eu marquei mais as meninas pra ir pro porto. E eu fui escondido. Quando a gente chegou lá, a gente se divertiu, pá, né? A gente se divertiu. E aí, meninas, quando a gente vinha pra casa, as minhas amigas comentaram sobre elas terem tentado fugir, mas não deu certo. Por conta que elas dormiram. Elas praticamente cochilaram, gente. E esqueceram que elas iam fugir. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu que elas iam marcar de novo pra fugirem. E ó, gente, as minhas amigas, uma tinha 14, outra tinha 15 e outra 16. E eu, a mais velha, claro, 17. Então, quem foi que levou a culpa disso tudo? Tentando adivinhar. Aí o que rolou? Elas estavam marcando pra ir de novo, tentar de novo. Aí ela falou assim, bora, Ju. Quer dizer, ela falou, bora lá. Aí eu, bora. Eu entrei na onda de todos. Aí a gente tinha marcado pra fugir no mesmo dia. Aí a gente tinha marcado meia-noite e estar na casa da minha colega. Beleza? Aí deu meia-noite, gente, você não acredita. Deu meia-noite e tinha um monte de gente na rua. Aí eu ia agora pra me sair de casa. Eu não ia pelo meio da mata, porque eu era muito medrosa e na minha cidade tem muito bicho, sabe? Tem gente que não acredita, mas tem lobisomens e essas coisas. E lá tem. Então eu não iria por dentro da mata, então eu arrisquei. Quando eu ia subindo, eu olhava pra ver se alguém tava vendo. Aí quando eu via que ninguém tava vendo, eu passava na carreira, claro, né? Aí o que rolou? Aí eu cheguei na casa da minha amiga, tava todo mundo dormindo lá, só ela acordada e a outra tinha também, que era duas irmãs, claro. Aí o que rolou? Cheguei lá, as coisas já estavam arrumadas.
Aí a gente foi atrás da nossa outra amiga, que ia também. Então, gente, aí a gente foi atrás dela e tudo. Foi uma presepada. Ela pulou a janela. Mano, foi muito engraçado. A gente não podia ir pra não fazer zoada, mas foi muito engraçado. Ela pulou a janela. Aí ficamos na casa da nossa amiga. Aí tava quase dando a hora da manhã e duas desistiram. Gente, desistiram. Aí o que que rolou? Eu com medo de voltar pra casa, porque eu sabia que ia levar uma surra daquelas. Aí então o que aconteceu? Duas desistiram. Aí só eu e a outra, que era a mais menor, que quis ir, gente. A gente não desistiu, a gente foi 1 hora da manhã. Na minha cabeça, tava tudo certo da gente ir e tal. Tava tudo arrumado, cantinho. Quem falou? Quem disse que tava tudo arrumado? A gente era tão imatura, a gente não tava pensando direito que a gente ia fugir sem lugar pra ir. Sem nada que possa levar a gente. E um porém, só com R$ 50 pra 4 meninas. Gente, como é que uma pessoa vai pensar em fugir assim? Me diga, a gente não pensava direito, juro pra vocês. Aí, coisando já a história, gente, eu e minha amiga foi. Aí a gente ia, aí tipo, era quase 1 hora. 1 hora, gente, pra ir pra outro canto, que era outra cidade. Cidade não, outra região. Acho que era 1 hora de pé e umas meia hora de carro. Tipo assim. E a gente foi. Aí começa a parte engraçada da história. Gente, a gente foi. E quando a gente escutava zoada, juro pra vocês, a gente se metia no meio do mato. Eu cheguei na outra cidade, no outro local, quer dizer, eu cheguei toda machucada, juro pra vocês, toda machucada. O fato de eu me meter no meio dos espinhos lá, com medo. Que, tipo, 1 hora da manhã, duas meninas novas no meio da rua. Vê, se dá pra pensar aí. Aí, gente, vinha uma moto. Aí eu e minha amiga, e agora? A gente falou, e agora? O que é que a gente faz? Aí eu peguei, corre. A gente se jogou no meio do mato. E se deitou lá. Cheio de espinho. Cheio. Aí eu, caramba, mano. Juro pra vocês, foi uma palhaçada. E aí, gente, teve outra parte que a gente quase se lascou. A gente quase deu ruim pra gente, quase. Acho que foi Deus mesmo, porque teve uma hora que um carro passou. Um carro velho. Gente, deixa eu falar pra vocês. A gente não tinha mais onde se esconder. Não tinha mais mato. Era tipo uma encruzilhada, sabe? E tinha um lugar pra ir pra cá, outro pra cá e outro pra cá. E pra cá tinha uma fazenda. A gente também não ia invadir a fazenda, senão a gente ia do mesmo jeito. O que a gente fez? Tinha uma coisinha de planta, sabe? Um do lado e um do outro. Mano, a gente se deitou naquele negócio de planta. A gente se deitou, praticamente se deitou lá, morrendo de medo desse carro parar. O que aconteceu? Tem a parte mais que a gente ficou mais com medo.
o carro desacelerou, juro pra vocês. O carro quase parou. Não sei se ele viu a gente, mas o carro desacelerou. E dava aquele negócio tipo de ir pra trás, querendo voltar. A gente morrendo de medo, juro pra vocês. Mas aí o que é que rolou? O cara, não sei se era um cara, se era uma mulher, a gente não viu. Aí acelerou de volta. Aí foi reto. Aí depois disso tinha um local lá que chamava Matadouro. Quem não sabe o que é Matadouro é um local onde matava vaca, boi, essas coisas, sabe? Então, e naquelas partes ali era onde tinha bicho, essas coisas, porque era abandonado e não tinha luz de jeito nenhum. E só eu tava com o celular velho, quase descarregando. A gente quase se lascava, sem luz, no escuro danado, que não dava nem pra ver a pista direito. Juro pra vocês. Aí a gente fez o quê? Naquelas partes lá, mais escura, a gente saiu na carreira. A gente correu. Tiramos o chinelo do pé, porque a gente caminhava o chinelo, tac, 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 parecendo uma zoada da pega, meu irmão. A gente correu. Aí, o que aconteceu, gente? Resumindo a história. A gente chegou lá. A gente, juro pra vocês, ninguém ajudou a gente, ninguém. A gente mesmo tirou isso das nossas cabeças, sem lugar pra ir, sem lugar pra ficar. Entendeu? A gente só decidiu que ia fugir e fugir. Aí, o que rolou? Quando a gente chegou lá, a gente não tinha pra onde ir. Aí, o que rolou? A minha amiga tinha mandado mensagem pro menino, por molequinho. Aí tinha uma posada lá. Aí a gente ficou lá. Aí a gente recebeu a notícia que as duas outras amigas ficou preocupada com a gente e veio também. Mano, ela veio também, as meninas veio atrás da gente. Aí não tinha mais como voltar, né? Quando chegou lá, minha irmã, a gente teve que ficar lá também com a gente. E a gente pensando, o que vai acontecer agora? Pra onde nós vai, que a gente não sabia pra onde ir mais. Aí pronto, aí o dia amanheceu e a gente tudo acordada. O dia amanheceu, aí todas nós desligamos o celular. Na verdade, só quem tava com o celular era eu e minha duas amigas. Aí a minha amiga não aguentou e ligou o celular. Aí o que rolou, gente? A mãe e o pai delas, elas são separadas. Aí a mãe dela podia ser presa por isso. Aí minha amiga pegou, ligou o celular e tinha um áudio da mãe dela, falando que ela podia ser presa e não sei o que, pra ela aparecer e tal. Aí minha amiga se desesperou daí. Aí falando, e agora? E agora o que nós faz? E agora? Gente, foi um desespero, juro pra vocês. Aí a gente pensou em voltar, porque as fotos das meninas, das minhas amigas, já estava rodando a cidade inteira. Juro pra você, a cidade inteira já tava sabendo. Aí já estava rodando as fotos. Desaparecida. Minha irmã, uma doideira. Aí veio a notícia que a polícia estava procurando a gente. Já estava procurando a gente e tal. E um porém, gente. Nessas fotos que apareceu, só estava a foto das minhas amigas. Eu não estava na foto.
só ela estava desaparecida, porque eu não estava. No meio daquelas fotos, ninguém sabia que eu tinha ido junto. Que doideira, né? Aí o que que rolou? O que que rolou? A gente voltou. A véia é doidice, imagina. Com 50 reais que a minha amiga levou, a gente pegou um carro e a gente foi. A gente chegou lá, a minha amiga se desesperou. Ah, eu vou apanhar, minha mãe vai me bater, minha mãe vai me bater. Aí o que a gente voltou? Com medo de apanhar, a gente voltou de novo. Que doideira, né? A gente voltou de novo. E aí, o que rolou? A gente tinha que voltar, porque se a gente não aparecesse, a mãe da minha amiga ia ser presa. Que tava com a guarda dela e o pai dela ia denunciar a mãe dela se ela não aparecesse. Aí minha amiga, a gente tinha que voltar. A gente voltou. E já era tarde, eu acho que ia andar 2 horas da tarde, era 3. Aí a gente voltou, chegando em casa, pasme por esse final. Quando a gente voltou, gente, nenhuma de nós apanhamos. Nenhuma. Aí o que que rolou? A minha mãe tinha chegado e minha mãe não estava em casa. Ela tinha saído para resolver algumas coisas e de lá das coisas ela ia para delegacia. Aí eu tinha chegado em casa, meus irmãos conseguiram avisar ela. E aí, gente, eu tinha dormido porque passei a noite toda acordada. Aí eu dormi. E aí o que aconteceu? Quando eu acordei, minha mãe tinha chegado. Foi pro quarto, falou um monte de coisa, me xingou e tal. Aí não tinha mais o que fazer, né? Não tinha pra quem me bater. Eu já tinha chegado faz tempo e ela tinha chegado depois. Aí ela não me bateu, nem a mãe das meninas bateu nela. O que aconteceu? A culpa toda caiu pra cima de mim, porque eu era a mais velha. Gente, todo mundo falava lá que a gente tinha fugido por causa de uns meninos do circo. Eu não entendi o porquê, mas tipo, as meninas eram amigas dos meninos do circo. E o circo ia embora no outro dia. Aí acharam que a gente tinha fugido pra ir embora junto com o povo, com os meninos do circo. Mas isso não foi isso que aconteceu. Isso foi o que todo mundo ficou pensando e com certeza eles pensam hoje. Que a gente tinha fugido por causa dos meninos do circo e tal. Mas isso não foi isso, gente. A gente apenas fugiu. Fugiu. Sem que, sem pra quê. Só isso. O que aconteceu? A culpa foi toda minha. Botaram a culpa tudo pra mim. A mãe das meninas não confiava mais ela sair comigo. E toda a cidade não deixava, as mães não deixavam as filhas ficar com a gente. Tipo, sair com a gente. Não deixava mais andar com a gente. E essa foi o fim da história, gente. A que levou a culpa de tudo foi eu, né? Claro, já era de se imaginar que eu era a mais velha de todas. Mas é isso, gente. Tem gente pensando uma coisa, mas essa é a verdadeira história, a verdadeira como é que se diz? Eu não sei, mas essa é a verdadeira história. Não foi por causa de menino de circo, foi porque a gente quis fugir, sem querer, sem pra quê. Mas voltamos pra casa, tudo rolou. Depois de um tempo todo mundo esqueceu. E é isso, gente.
a gente tem consciência que estamos toda consciência limpa, que não foi por menino do circo, não foi por nada, gente. A gente só foi, sem que, sem pra quê. Mas é isso, gente. Esse é o final da história. Quem quiser julgar, julgue. Quem não quiser, não julgue. Eu só contei por contar. Porque tem gente pensando que foi por causa de macho, que a gente fugiu por causa de homem, mas não foi. Não foi. Foi porque a gente quis, porque... na nossa cabeça a gente queria ser independente, a gente queria ter nosso próprio dinheiro, a gente ia morar numa casa, a gente ia trabalhar, a gente ia fazer isso, fazer aquilo. Mas foi isso o final da história. A mais velha é sempre que leva a culpa. Mas estamos juntos, é nóis. Então, gente, se você assistiu até aqui, curte, comenta alguma coisa, pelo amor de Deus. E é isso, um beijo. Tchau, tchau.